Juízes capítulo 3. O livro de Juízes, ele é um livro que vai dar início aos juízes de Israel. Deus começa a levantar juízes após a morte dos patriarcas. E você vai observar que no livro de Juízes, eles estão bem em determinado momento, daqui a pouco eles caem, daqui a pouco eles se distanciam do Senhor, daqui a pouco eles voltam para o Senhor. E é nesse gráfico de subidas e descidas que Deus vai levantar homens e mulheres como Eude, como Débora e tantos outros como Sansão. E no capítulo de número 3, no verso de número 12, vai mostrar o estado ou o resultado da decisão do povo de Deus. Então, o resultado da desobediência foi que agora eles estão sob a tutela, eles estão sob a guarda, eles estão pagando tributo ao inimigo. E o texto diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon. O Senhor deu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os filhos e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, apoderando-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, aleluia, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de 45 centímetros, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem gordo. Tendo entregue o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ele. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a te dizer. Ó rei, o qual disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira, ou do trono. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não a retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ela, e Eude saindo por um póstigo, passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre eles a porta, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de esculturas, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta na montanha de Efraim, e os filhos de Israel desceram com eles das montanhas, indo ele à frente.
E lhes disse: segui-me, porque o Senhor vos entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Esse texto é um texto fantástico. Esse texto, em primeiro lugar, nós precisamos falar que ele é um texto de discussão teológica. É um texto de discussão teológica porque uma linha de teólogos olha com uma visão para esse texto, uma outra linha vai destacar um outro dado. E o que é interessante aqui nesse texto é que a Bíblia ela vai destacar e ela vai dizer que o homem que vai se levantar como o juiz, como o libertador, ela vai destacar e dizer que esse homem é um homem canhoto, que este homem é diferenciado, que esse homem não usa a mão direita. Em alguns textos, como o texto de 1 de Crônicas, capítulo 12, vai dizer que os filhos de Isacar, ou que os filhos de Benjamim, eles lançavam as pedras ou as flechas com a mão direita e com a mão esquerda, ou seja, eles eram ambidestros, eles trabalhavam com as duas mãos, mas neste caso, a Bíblia, ela destaca que este homem, Eude, ele é da linhagem, ele é da menor tribo, a tribo de Benjamim. Então, quando nós olhamos para Eude, e a Bíblia faz menção dizendo que ele é canhoto, e aí eu disse que uma linha de teólogos vai dizer que, como eu disse que era canhoto, alguns vão dizer que este homem tinha um problema na sua mão direita. Ele tinha uma mão menor, e alguns vão dizer que ele tinha alguma deficiência física. Em contrapartida, uma outra linha vai sustentar uma outra ideia que eu comungo neste momento ser bem embasada e sustenta-se pela palavra. Não fica num pensamento solto, mas fica num pensamento bem embasado. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, esse homem que a Bíblia destaca e diz que ele tem a mão de canhota, né? A mão, ele é canhoto e ele trabalha com essa mão. E por que a Bíblia fala isso? Para que a Bíblia exponha tal situação, nós precisamos entender a história. A Bíblia vai dizer nesse texto que Eude é um homem da tribo de Benjamim. Benjamim é um filho de Jacó. É o último filho de Jacó. Benjamim é o garoto que vai destrancar os celeiros do Egito para que a família de Jacó agora não passe mais necessidade. Mas é necessário entender que Benjamim é o resultado da saída de Jacó, quando ele sai da terra, agora não me lembro o nome, oh meu Deus, me ajude, capítulo 34 do Gênesis, ele sai de Siquém. Quando ele sai de Siquém, Deus fala com ele, e ele diz: tirem os deuses estranhos da casa, porque nós estamos voltando a Betel. E nesse caminho de volta a Betel, no capítulo de número 35, se salvo engano, no verso de número 18, uns versos antes vai dizer que Raquel, que a mãe dele está grávida, e a mãe do garoto, então, no parto, ela dá à luz e morre. E antes de morrer, ela diz: esse garoto se chamará Benoni, filho da minha dor. Então, Jacó olha para o garoto, a mulher morre, e ele pega o garoto e vai dizer: não, você não se chamará Benoni, você se chamará Benjamim, o filho da mão direita. É por isso que a Bíblia, nesse texto, vai destacar e dizer que esse homem é um homem canhoto, um homem de uma tribo de homens direitos, mas ele é canhoto. Quando nós olhamos o mesmo texto em Juízes capítulo 20, verso 16, nós vamos observar
que a grande massa, que a grande maioria, que é contundente em dizer que a grande maioria dos homens dessa tribo de Benjamim, porque o nome já diz, filho da mão direita, eles eram direitos, mas dentro desse contexto a Bíblia vai dizer que haviam homens habilidosos, 700 homens canhotos que trabalhavam dentro dessa tribo e usavam da mão esquerda. Então é por isso, é nesse contexto que a Bíblia vai destacar. E é sobre isso que nós queremos falar. Dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da tribo, esses homens são, entre aspas, uma anomalia. Eles são diferentes dos demais, porque certamente se o pai da tribo é um homem da mão direita, o nome já diz, e agora nasce alguém com a mão esquerda, esse homem não teria em nenhum momento todo o processo, toda a honra que os demais teriam. Mas Deus vai pegar a improbabilidade, Deus vai pegar, entre aspas, a deficiência, Deus vai pegar aquilo que ele não tem para trabalhar através deste homem. E aí eu quero colocar para você nesta noite, para você que está debaixo de uma improbabilidade, para você que está debaixo de uma sentença, para você que está debaixo ou excluído de um rol, de uma sociedade, de um ciclo, de um ambiente. Oh, meu irmão, é Deus trabalhando, porque Deus trabalha com os improváveis. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, 27, 28, 29, e eu destaco o verso 27. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu olho esse texto e Deus levanta dentro de uma tribo de homens que trabalhavam com a mão direita, que eram honrados porque eram homens da mão direita. Deus destaca e diz: eu vou levantar alguém que vocês acham que não é provável ser o grande libertador. Eu vou usar alguém que vocês talvez não comunguem da ideia. Eu vou suscitar um libertador que não está de acordo com aquilo que vocês pensam. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Ao olhar a Bíblia, eu vou ver Deus, e às vezes eu brinco, ele está aí com o Alan, eu falo: Alan, tu fica todo torto para apertar um parafuso, tu é canhoto, ele vai apertar o parafuso, mas que ele está torto. Ele fala: pastor, o senhor pega no meu pé mesmo, né? Agora pense, a Bíblia destaca e diz: esse homem era um homem canhoto. Ele era? Não que ser canhoto seja uma deficiência. Não. Mas a Bíblia destaca que ele era um homem canhoto. Para aquela realidade, era algo diferente. Para aquela realidade, era algo estranho. E hoje nós precisamos, entre aspas, usar a nossa mão esquerda. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado: você precisa usar a sua mão esquerda. Fala para quem está do outro lado: você precisa usar a sua mão esquerda. E neste contexto aqui, eu estou usando a mão esquerda como uma dificuldade. Quem aqui é canhoto? Quem aqui é direito? A grande maioria, e nós sabemos que nós que somos direitos, trabalhamos com a mão direita, é muito difícil fazer alguma coisa com a mão esquerda, a gente não consegue, a gente não tem habilidade. Eu vim dizer nessa noite para a gente começar a colocar em prática, porque a mão direita para nós representa uma dificuldade, a mão direita para nós representa uma incapacidade, a esquerda representa uma incapacidade, a mão esquerda representa algo que nós não temos o controle nem o domínio. Então Deus levanta alguém, e a Bíblia vai dizer que ele era canhoto, que ele trabalhava com a mão esquerda. Aleluia! Oh, meu irmão, entenda isso nessa noite. Deus levanta alguém improvável dentro de um ambiente, de uma massa de homens que trabalhavam com a mão direita. Deus levanta alguém que trabalha com a mão esquerda. E aí eu preciso destacar aqui, não que eles fossem esquerdos de fato, mas que
essa questão da esquerda, das suas dificuldades que Deus trabalha. Aí Deus levanta um Gideão. Gideão tem um problema na mão esquerda. Ele diz: eu sou o menor da minha casa. E aí Deus diz: não, eu vou trabalhar com você. Aí eu olho um Davi e o pai vai dizer: olha, acabaram-se os filhos, acabaram-se. Mas não tem mais não, tem um lá. Tem um que está lá na malhada. Ele é pequeno, ele é ruivo, ele é de boa aparência. E aí o profeta diz: é esse que eu quero. Aí eu olho um Jeremias e diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Aí Deus usa esse homem. Oh, aleluia! Entenda isso. O que Deus está nos mostrando nesta noite é mostrando um Eude, é um Eude que não está dentro da dinâmica da tribo. Ele levanta um libertador fora dos padrões estabelecidos pela tribo. Eu louvo a Deus pelo profeta Isaías, que diz que o meu Jesus, o libertador, não tinha forma, não tinha formosura. Como libertador, ele não tinha o padrão do mundo, mas ele tinha o padrão de Deus. Então Deus trabalha com os diferentes. Deus olha e diz: eu vou usar esse homem canhoto. E o que nos chama a atenção é que eles estão sendo subjugados. Eles estão debaixo de um jugo por 18 anos. Eglon está massacrando o povo de Deus por 18 anos. Quantos anos? Eles não podem, eles não crescem, eles não avançam. E foi Deus que permitiu Eglon fazer isso. Foi Deus que permitiu e deu autoridade e autonomia a Eglon, rei dos Moabitas, para que ele subjugasse o povo de Deus. Quantos anos? Aí Jesus diz em Lucas capítulo de número 13: essa mulher, filha de Abraão, está andando encurvada há 18 anos. Está amarrada há 18 anos. Mas hoje, mulher, tu estás livre. Então, ao mesmo tempo que Israel estava sendo subjugado por Eglon, é o mesmo tempo que a filha de Abraão está sendo subjugada por Satanás. E Jesus vem falar: eu vou quebrar esse ciclo e esse sistema hoje. Então Eglon, e a Bíblia vai dizer que Eglon, desculpe-me aqui, não é gordofobia, ok? Ok? Né? Porque a Bíblia está dizendo que o homem era gordo. E muito gordo. Gordo ao extremo. Agora pense. Como é que você fica, como filho de Deus, vê o seu inimigo avançando, crescendo e engordando, e você tendo que alimentá-lo? Porque o texto diz que o povo de Deus teria que pagar tributos a ele. E o povo de Deus engordava a Eglon. O povo de Deus alimentava a Eglon. O povo de Deus colocava alimentos, colocava seus tributos diante de Eglon. E isso nos gera uma revolta, sim ou não? Você vê o seu inimigo crescendo, você vê o seu inimigo engordando, você vê o seu inimigo avançando, mas é para você voar dessa cadeira. Eu vim dizer para alguém nessa noite: enquanto o seu inimigo engorda, você cria músculos. Oh, aleluia! A Bíblia diz que ele está engordando, que ele é obeso, que ele está acima do peso, mas em outra ponta, Deus está preparando alguém, Deus está preparando um Eude, Deus está preparando um improvável, Deus está preparando alguém, aleluia! E aí esse homem chamado Eude tem a oportunidade. Eu não sei, meu irmão,
que você tem buscado em Deus? Mas quem sabe Deus quer te dar uma oportunidade para jogar esse inimigo por terra, para vencer esse inimigo hoje, para vencer esse inimigo esse mês, para vencer esse inimigo este ano. Quem sabe Deus está te dando uma oportunidade, mas você está dizendo: não, eu sou canhoto, não, eu não sei falar, não, eu não sei pregar, não, eu não sei cantar, não, eu não sei fazer. Eu vim dizer a você nesta noite de quarta-feira: Deus pode usar a sua vida. São as nossas deficiências que Deus quer usar. Quem pecou? João 9. Ele disse: ninguém. Mas como que ninguém? Nem o pai nem a mãe? Não. Pastor Elisângela guarda esse texto? Não. É para que a glória de Deus se manifeste nessa deficiência, nesse problema. E a gente fica dizendo: não, eu não sou capaz, não dá. Os grandes guerreiros trabalham com a mão direita. Ô irmão, entenda isso. Quando você pega Juízes capítulo 1, você vai ver que acho que Mesa, se não me falha a memória, pega os dedos, Jabim, capítulo 1, verso 7. Alguém projeta aí para mim, por favor. Juízes 1:7, por favor. E então disse Adoni-Bezeque, isso aí. Adoni-Bezeque, ele vai cortar os polegares. Por quê? Porque ele sabe que se não tem o polegar, não pode entrar na guerra. Quando você olha 1 Samuel capítulo de número 11, se não me falha a memória, quando eles fazem o acordo, o cara fura logo o olho direito. Ele não fura o esquerdo, ele fura o direito. Por quê? Porque os grandes guerreiros, eles usavam a mira do olho direito. Ou seja, a Bíblia está sempre falando que o homem que tem o olho direito e a mão direita bom, ele poderia entrar para a guerra. Então o acordo era: fura o olho direito e deixa o esquerdo, porque quem tem o esquerdo não é um bom lutador, não é um bom guerreiro. Mas eles se enganaram, aleluia. É na dificuldade, é na falta de habilidade que Deus diz: eu vou te capacitar, eu vou te preparar, eu vou te usar. Fala para quem está ao seu lado aí nessa noite: para de dar desculpa, começa a se envolver na obra de Deus. Eu não posso porque meu tempo não dá, eu não posso porque eu trabalho demais, eu não posso porque eu tenho filho, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. Para de dar desculpa. Aí Deus diz: é você. O inimigo está reinando 18 anos. Enquanto ele não tem... desceu, hein? Desceu, Alessandro. Enquanto Deus não te der o acesso, melhor dizendo, Débora, Deus só dá acesso ao palácio a quem se prepara. Porque a Bíblia diz que Eude, o verso, agora eu não me lembro aqui, está tudo rabiscado aqui, diz assim: e Eude fez uma faca de um côvado que dá 45 centímetros, segundo o livro de Ezequiel. No livro de Jeremias vai dar 52. Mas deu 45 centímetros, ou seja, um côvado. Ok? O côvado pega daqui, aqui, 45 centímetros. Quando chegar em casa você pode medir, que dá mais ou menos isso. E alguns maiores vai dar 52 centímetros. 45, isso é cultura. 40, e por isso que a gente mede, né? E fala assim, 1 metro. Entendeu? Aí a pessoa não sabe por quê, agora já está sabendo por quê. Então, ele faz uma faca, e a Bíblia diz aqui, e Eude fez para si uma espada. Não é uma espada, porque uma espada, ela é grande. Ele faz uma faca de 45, quantos centímetros? 45 centímetros. Enquanto ele não tem acesso, ele está se preparando. Enquanto ele não tem acesso, ele está trabalhando. Enquanto ele não tem acesso, ele está dizendo: eu vou me preparar, porque quando a oportunidade chegar, quando o momento chegar, eu não posso falhar. Ei, eu vim dizer a você nesta noite: não se prepare quando você chegar, se prepare antes, planeje antes, se capacite antes, para quando a oportunidade
oportunidade chegar, você dizer: eu estou aqui, Deus, pode me usar. Deus, eu estou aqui. Entenda o que esse homem faz. Esse homem não faz uma espada, esse homem faz uma faca pequena. E aqui eu destaco isso. E o que é, pastor Marcos Silva? Entenda, tem gente que quer fazer coisa grande para aparecer, mas quem Deus vai usar, meu irmão, não precisa aparecer. É Deus que levanta, é Deus que projeta. Oh, aleluia! É no escuro, é lá escondido, ninguém está vendo. Tem gente que só quer fazer obra grande, mas quem faz obra pequena no oculto, Deus levanta e faz com que esse faça obra grande no plano ou no aberto. Então este homem que está fazendo uma adaga, oh, aleluia, está preparando e dizendo: eu estou preparando, eu estou fazendo algo, ninguém pergunta o que é. Ele diz: na hora certa eu vou usar esta arma, na hora certa eu já sei o que fazer. Eu vim dizer a alguém nessa noite: oh, meu irmão, a estratégia que Deus te deu, a direção que Deus te deu, na hora certa Ele vai te capacitar para usar essa ferramenta. Na hora certa, oh, aleluia, Ele vai te dar a força, Ele vai te dar o entendimento, Ele vai te dar a direção. Aí ele diz, o povo diz: manda o Eude levar o tributo. O povo que escolheu Eude, manda o Eude levar o tributo. Vai Eude com mais alguns levar o tributo. Flávio Joséfo diz que ele vale com mais 2. Aí ele chega diante do rei e entrega o tributo. E sai. A Bíblia diz que ele volta até Gilgal. Próximo às estátuas, ali não é estátua. Você precisa olhar Josué capítulo de número 4, porque foi em Gilgal, depois que o povo cruzou o Jordão, levanta um totem, né, um totem no meio do Jordão e um fora. Ele volta porque a primeira cidade, que é a cidade das palmeiras, segundo Deuteronômio 34:3, é Jericó. Então, quando eles atravessam o Jordão, a primeira cidade é Jericó. Quando o texto vai dizer que Eglon assumiu a cidade das palmeiras e assumiu Jericó, uma conquista do povo de Deus, era a primeira conquista. Então, Eude, ele vai, entrega e volta, e o texto diz: e saindo da cidade das palmeiras, volta até aos ídolos, ou os ídolos de pedra. E ali, então, é o lugar onde Josué havia levantado para dizer ao povo: quando vocês passarem por aqui, para que vocês lembrem que Deus abriu o mar vermelho, que Deus abriu o Jordão e nós passamos o Jordão a pés enxutos. Quando ele olha e lembra que Deus havia aberto o Jordão, a Bíblia diz que ele chegou, me arrepio todo, ele chega diante do totem e olha e fala: penso eu, se Deus abriu esse Jordão, Deus vai abrir a porta do palácio. Se Deus abriu esse Jordão, Deus vai me capacitar para voltar naquele lugar. Aí a Bíblia diz que ele dá meia volta e volta de novo para o palácio. A Bíblia diz que ele, aleluia, pega a espada que ele fez e coloca do lado direito. E a Bíblia declara do lado direito. Por quê? Porque toda pessoa que trabalha com a mão direita coloca a espada do lado esquerdo. Mas quem é esquerdo coloca a espada do lado direito. Aí ele entra, os guardas olham para ele, olha para o lado direito dele, esquerdo dele, e ao olhar para o lado esquerdo diz: não tem espada, mas tinha algo guardado aqui neste lugar. Eu vim dizer a você nesta noite: Deus vai te dar uma estratégia. O inimigo não vai saber qual é a arma que você está carregando. Calma aí.
Aí ele olha e fala, deixa passar, está desarmado. Quando o inimigo achar que você está quebrado, quando o inimigo achar que você não tem arma, quando o inimigo achar que você não tem mais força, quando o inimigo achar que você perdeu, é aí que Deus te levanta, é aí que Deus te usa, é aí que Deus te dá direção, é aí que Deus te capacita. Aí os soldados olham e falam, olhou para o lado esquerdo, olhou, o que tem? Nada, vai deixar passar. Só que a Bíblia diz que ele havia escondido uma espada do lado direito. Ele entra no palácio, estou terminando os músicos. Ele entra no palácio e fala para o rei, voltei, rei. Tenho uma palavra de Deus para você, não é isso? Tenho uma conversa contigo. E o rei diz, rei nenhum se levanta do trono. Ele diz, pega isso aí, Débora, o negócio é forte. Pega esse negócio, você que vai ouvir isso, pega esse negócio. Ele disse, rei, eu tenho um negócio para falar com o senhor, uma palavra de Deus, mas é secreta. Aí o rei diz, sai todo mundo desse aposento. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Pode falar, eu vim dizer a você que curiosidade mata. Morreu porque era curioso. Porque se é um rei, ele fala, não, pode falar daí. Ele fala, o quê? Eu quero saber. Tem gente que morre porque fica atrás da novidade, fica atrás da conversa, fica atrás do burburinho. Oh, fala para quem está ao seu lado, curiosidade mata. Matou Eglon. Eglon morreu porque foi curioso, Reginho. Aí a Bíblia diz, estou terminando, quando ele levanta e diz, fala, Senhor, fala comigo. A Bíblia diz que, Eude puxa a espada, o canivete, o punhal e crava. Em algumas traduções, eu vou falar o que algumas traduções dizem, quando ele enfia a espada com a mão com a mão esquerda, que eu não sei nem fazer, né? Com a mão esquerda, a Bíblia diz que o punhal entra, e vai entrando, e vai penetrando, e vai cravando. A Bíblia diz que as fezes começam a pular para fora. E aqui eu preciso falar de Hebreus 4:12, que a pastora Elisângela gosta. A palavra de Deus, a espada, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela entra onde ninguém entra, ela vai onde ninguém vai, e cumpre o propósito para o qual ela é liberada. Aleluia! Quando ele mete a espada, quando ele coloca a adaga, a Bíblia diz que ela vai entrando, vai abrindo e cumpre o propósito. Mesmo que a tua palavra não seja uma palavra eloquente, continue pregando, continue profetizando, continue falando, porque sempre a palavra de Deus cumprirá o propósito. A Bíblia diz que ele enfia a adaga e vai empurrando com força, porque um tem gordura, o outro tem músculo. Só que você precisa entender o seguinte: são 18 anos que ele está descansando, achando que você estava derrotado. São 18 anos que ele está dizendo, esse povo não se levanta mais. Venci. Enquanto o inimigo está descansando, achando que nós estamos derrotados, Deus está nos dando estratégias, Deus está capacitando os nossos músculos espirituais para na hora certa nós agirmos. Fala para quem está ao seu lado. Fala nada não, vai chegar a hora de você agir. Vai chegar a hora de você agir. Vai chegar a hora de você agir. O que você precisa fazer nesse tempo é se capacitar para agir na hora certa. Não adianta ficar brincando com espada de brinquedo. Não adianta ficar dando tiro de bala de festim. A hora certa de você fazer, Deus vai te capacitar, Deus vai te orientar. Aí o rei curioso diz, eu quero ouvir. Ô meu irmão, tem gente que não toma facada, mas tem gente que ouve coisa que não deveria ouvir e morre espiritualmente e se desvia. Eu vim dizer a você nessa noite, para de ser curioso.
Alguém que você diz, quero falar contigo. A pessoa nem dorme. Fica o culto todo. E aí? O que foi? Tem alguém aqui assim? Aqui não tem não, só lá em Anchieta. Fica o dia inteiro. Vai, não, quero falar contigo. Aí manda zap, e aí? É agora? Irmão, descansa no Senhor, espera. Já aprendeu que Eglon morreu porque era curioso. Aí a Bíblia diz que o Eude manda, não sei nem pegar e fazer isso, assim eu sei, né? Fica torto, né? Aí ele manda, crava. Quando ele crava, a Bíblia diz que a espada entra e ele vai defiando e saindo tudo aquilo que tinha dele no intestino. Estou terminando. Eude diz, eu preciso sair. Vim dizer a alguém, você vai entrar. Ninguém vai notar o que você é e o que você tem. Você vai sair. E quando você sair, às vezes a gente fala, eu preciso sair e deixar a porta aberta. Só que Eude sai do ambiente e diz, eu preciso sair e deixar a porta fechada para nunca mais voltar aqui. Porque tem lugares que você precisa sair e deixar a porta aberta. Mas tem outros lugares que você precisa sair, como o jovem rico, o jovem pródigo saiu do chiqueiro, fecha a porta do chiqueiro, para nunca mais voltar lá. Lugar bom a gente deixa a porta aberta. Mas meus amigos ficaram lá. Fecha a porta, meu irmão, porque Deus abre, Deus te dá novas amizades, Deus te dá novas pessoas, Deus te dá novos relacionamentos. Aí você sai de lá, mas não sai do botequim, não sai da conversa fiada, não sai dos caras xingando palavrão. Eu não posso falar, mas não sai dos caras falando um monte de besteira. Eu vim dizer a você, vai sair de lá, fecha a porta. Aí o nego vai dizer, tu saiu depois, agora tu tá indo na igreja, tu acha que é mais santo do que eu? Sou porque eu sou filho do santo. Mas voltando aqui, então ele sai e fecha a porta. E quando ele fecha a porta, ele diz, deixa ele dormir. Ele está descansando. Aqui está a grande verdade, Paulinha. Ele chega em Israel. Ninguém sabia que Eude tinha feito faca. Ninguém sabia que Eude tinha matado Eglon. Ele pega a trombeta, porque haviam dois tipos de trombeta. A trombeta de prata e a trombeta de chifre. A trombeta de prata falava sobre a celebração. A trombeta de chifre falava sobre a guerra. Ele pega a trombeta e fica... que é o chofar. E de repente eles já sabem do toque da guerra. A Bíblia diz que ele toca a trombeta e o povo se reúne. Porque haviam dois tipos de toque. O toque da guerra e o toque da celebração. E a gente precisa entender isso. Qual é a hora do toque da guerra e qual é a hora do toque da celebração. E Eude pega o chofar e começa a tocar o chofar e o povo se reúne. Eu vim dizer a alguém nessa noite, para de ficar contando vitória antes de matar o inimigo. Depois que você matar, depois que você tiver a certeza, você pode dar testemunho e falar para todo mundo. O teu problema é que você fala antes do inimigo morrer, e ao inimigo não morre, você passa por mentiroso, passa por alguém que fala demais. Eude não, Eude mata o inimigo e vai falar, olha, estou terminando, olha, eu matei o inimigo, agora vamos contra os moabitas, vamos contra o pessoal de Eglon. Eu vim terminar essa mensagem dizendo a você, aquele que não acreditou em você, aquele que não acreditou na tua história, aquele que não acreditou na tua capacidade, agora vai ter que entender que Deus é com você. E eu termino esse encontro dizendo o seguinte, o teu testemunho vai gerar força e ânimo em muita gente que estava desanimada. O teu testemunho, a tua vitória, vai capacitar outros que estavam desistidos, porque Eude chega um homem só, se levanta e diz, vamos, o que aconteceu?
Deus já entregou nas nossas mãos o inimigo. Aleluia! Ou um homem desfavorável, um homem canhoto que a Bíblia diz, agora ele é o pavio, agora ele é o incendiário de fé, de força, de ânimo para quem estava 18 anos sendo massacrado pelo inimigo. E a Bíblia vai dizer que Eude sai comandando o povo, e ao comandar o povo, ele vence e mata 10.000 inimigos. E aí a Bíblia termina. E depois disso, levanta a mão. Não, levanta a mão, mas levanta a mão. E depois disso, Eude reinou 80 anos. E Israel ficou 80 anos vivendo em paz. Deus usou alguém incapaz, improvável. E a atitude dele, a vitória dele, mudou a história de todo um povo. Você sabe que aqui 80 anos? 80 anos foi o tempo que Moisés ficou para Deus levantá-lo para ser o libertador. 2 períodos de 40 anos. Deus está falando, eles ficaram 40 anos, porque um homem improvável, um homem canhoto para uma tribo de direitos, se colocou à disposição. Termino dizendo a você, se você não der desculpas, se você não disser a Deus que não é capaz, se você não colocar as suas dificuldades diante de Deus, Deus pode te dar vitória nessa situação. Deus pode se manifestar nessa situação. É isso que Eude nos ensina nesta noite. O improvável, o incapaz, foi usado por Deus para uma grande vitória.